nos chama de acordo com as nossas capacidades ou nos muda para cumprir seu chamado. Tinha aquela velha frase, né? Deus capacita os escolhidos ou ele chama os capacitados? Como é que funciona? Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu estava conversando inclusive com a minha esposa sobre chamado e vocação um tempo atrás, e ela foi sucinta e completa nisso, e me veio à memória agora. Irmão, você pode cantar, você pode pregar, você pode ajudar, o propósito está sendo cumprido. Qual é o propósito? Que almas sejam ganhas para o reino de Deus. Se não frutificar, então, se você não está frutificando, se almas não, você está cantando, ninguém está sendo salvo, você está no lugar errado, meu irmão. Você pode ter um talento, você pode ter uma voz, mas almas não estão sendo ganhas para o reino de Deus. Eu acho que tu está no caminho errado, entendeu? Porque a vocação principal que Deus nos capacita é para que almas sejam ganhas para o reino de Deus. E até o cantar, né, Rafael? Assim, não é, o cantar tem que cantar as escrituras. Porque, né, às vezes o cara quer cantar, fazer firula e tal, para trazer a glória para ele. Termo técnico, é verdade, meu irmão. Fazer firula, trazer a glória para a vaidade. Como tem gente vaidosa nesse meio, tenta a gente ser o que não é para poder ter algum destaque na sociedade. Isso até que é normal, porque o homem quer ter uma posição importante na sociedade. Não só se destacar, quer ser útil para o nosso meio. E as pessoas pensam que quando uma pessoa aparece demais é útil talvez para ela mesma, para as suas vaidades, para os seus delitos, por exemplo. Agora, quando é útil para o reino, posso te garantir, é muito mais gostoso, é muito mais atraente. E assim, às vezes as pessoas, né, pastor Manazé, eu acho que é uma tentação que todo pastor passa. Por exemplo, o pastor Thiago está falando de igreja. E nós que somos pastores de igreja, às vezes vem a igreja do fulano e tal, que está crescendo. Aí você acha, será que eu estou fazendo errado? Será que meu chamado não está sendo cumprido? Sendo que o chamado não é olhar para quem está do lado de fora, é olhar para dentro de si. Será que eu estou cumprindo o meu chamado? Né? O chamado de Deus para a minha vida, independente do resultado. Eu estou no centro da vontade de Deus, porque acontece isso. Eu aprendi isso olhando para Jesus. Você vê Jesus ali, né, pregando, dizendo que aquele que não comer da carne e do sangue dele não é digno dele. Aí a igreja começou a esvaziar. Esvaziou. E aí ele não se preocupou em criar nenhuma fórmula, nenhum sermão. Ele não entrou em pânico porque houve um esvaziamento, né? Ele não entrou em pânico. Aí ele falou, Pedro, quer ir também? Ele nem se preocupou, Pedro, vem cá, tem uma teologia boa aqui, prosperidade, você vai para quê? Quer ir? Vai, eu quero ser fiel. Na verdade, a perspectiva de quem seguia ele nesse momento era uma outra perspectiva, de comer o pão que ele multiplicava. Mas não estava... Encher a barriga. Exatamente, encher a barriga. O grande lance é a questão da perspectiva do povo. O que é que o povo espera de você? O que é que o povo quer de você? Como é que você está se revelando a esse povo? Jesus, ele quebrou aquilo ali exatamente para que o povo não olhasse para ele como um fazedor de milagres apenas. Alguém que estava ali para atender as necessidades humanas dele e nada mais. Porque quando veio o confronto, quando veio, né? Poxa, calma aí, não é isso que a gente pensava. Duro, eles vão dizer, duro é para nós ouvir esse discurso. Quem suportará? E tem hora que o chamado, o ministro, o obreiro, seja ele que área for, louvor, palavra, ensinamento, ele tem que confrontar, né, os seus liderados, para ver em que a sua fé está alicerçada. Porque tem pessoas que nos exploram a tal ponto que você perde o sentido ministerial de Deus para a tua vida. Então entender o chamado, também entender o tempo em que você deve confrontar com aqueles que te seguem. Foi o que Jesus fez. Calma aí. Buscai o pão que vem de cima, né? O alimento que não perece, para trabalhar pela comida que vocês querem comer, ou seja, porque palavra tem aqui, enfim. Se botar uma pimenta nisso, ele está falando de confrontar aqueles que te seguem. E também, às vezes, confrontar aquele a quem você segue. Também. Michael? Não, a questão do aperfeiçoamento do chamado é algo muito interessante, porque, assim, eu consigo enxergar pessoas que tenham talento e não sejam vocacionados para aquilo, mas eu não consigo ver uma pessoa que seja chamado por Deus para uma coisa e que o próprio Deus não tenha dado talento para fazer aquilo. Só que existe um particular muito sério. Por exemplo, eu passei uma experiência, vocês estavam falando, estava lembrando aqui. Quando eu era novo, na Assembleia de Deus, tinha um grupo lá, os Cordeirinhos de Cristo, e vamos cantar o hino do Kleber Lucas, pastor Kleber Lucas. E cada um foi para solar. E quando chegou na minha vez, que era para testar, para ver se eu conseguia solar, a tia lá falou para mim, tia Sheila, mãe, olha, não vou nem tentar, porque você não tem voz para cantar. Então assim, eu falei, tá bom, e eu cresci com na minha mente, eu nunca vou cantar, porque eu não tenho voz para cantar. Eu não sou cantor, eu prego, daí eu comecei a cantar. O que aconteceu? Como eu disse no primeiro bloco, por causa das lutas, necessidade, eu tive que começar a cantar. E aí, hoje eu canto legal. Eu acho que eu canto um pouco legal. Então assim, Deus desenvolveu algo na minha vida, primeiro,
desistir também. Tem pessoas que são chamadas e não estão exercendo o seu chamado porque desistiu. Porque ouviu uma palavra, porque um dia não foi muito bem, porque um dia não avançou. Então eu acho que nós temos que refletir nisso. Olha o que Paulo fala aqui em Coríntios 12, verso 8. Para uma pessoa o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Aqui já tem sabedoria e conhecimento. Para uma pessoa o mesmo Espírito dá a fé. Aqui já fala do dom da fé, né? Que é esse que o Rafa falou aqui no início. E a fonte é mesmo. E a fonte é mesmo. Para outro, poder de cura. Esse poder de cura pode ser aquele dom, né, que Deus usa para curar, mas também pode ser cura emocional, as curas das mais diversas. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus, e ainda outras pessoas recebem a capacidade para saber a diferença entre os dons, que vem discernimento. Então você vê aqui, você pode ser um curandeiro nas palavras, no abraço, nas emoções, pode ser um homem que cura também orando e a pessoa recebe o milagre, sabedoria, discernimento. Então isso aqui não está só restringido a púlpito. Quer ver um chamado que eu percebo que parece que não tem tido tanta ênfase? O pastor tem comentado do apóstolo Paulo em relação a Timóteo. Olha o cuidado do apóstolo Paulo com Timóteo. Olha que grande incentivador. Timóteo estava num sufoco danado ali. A carta de Paulo para Timóteo revela isso. Revela que ele estava com problema em relação à sua santidade, que ele pede para se manter na referência em relação à doutrina, fé, palavra, pureza. Exatamente. Ele queria estar ali para poder relembrar dos momentos de alegria que teve junto, ou seja, certamente ele estava triste, chorando, e ele pede para poder reavivar, porque o negócio estava morrendo ali. Reaviva o dom de Deus, levanta esse negócio que há em ti. Então, aquele incentivador. E você vê hoje muitas pessoas, até por medo, por temor de espaço, porque as pessoas se atualizam, né, e alguns nem tanto, e ficam tentando sempre diminuir a outra pessoa, entendeu? Sempre não desenvolver o dom de Deus que há na pessoa. Isso é um dom e que, pelo que eu percebo, não é tão desenvolvido, inclusive na nossa igreja. Quer ver uma coisa também, quando você fala do preparo, dos neófitos? Eu acredito que a vida prepara. Você pega, por exemplo, grandes professores, foi preparado, professor de português, por exemplo, imagina só se converte. Olha essa ferramenta maravilhosa que ele tem na mão. Ele bota assim, ó, e Deus amou o mundo. Quem é o sujeito? Isso aí. Perfeito. Não é? E aí vai ser um avivalista ali, vai levantar pessoas, vai queimar o coração. Professores de história, olha só que facilidade que tem com a história bíblica, porque a Bíblia, além de um livro de fé, é um livro de história. Exatamente. Então, o talento, o dom vai sendo desenvolvido. Olha só quantos médicos hoje que têm facilidade com grego, por exemplo, porque na sua profissão aprende com extrema facilidade. E esses dons estão sendo desenvolvidos. No tempo certo, Deus levanta. E aí já era. Uma certa feita, eu fiquei responsável pela hospedagem do pastor Gesiel Gomes. Para mim, um dos maiores pregadores do nosso Brasil. E ele me ensinou algo interessante, justamente sobre o que o pastor Rafael está falando aí. Ele falou que no começo da fé dele, ele ficava um pouco preocupado. Ele era um garoto, eu creio 16, 17 anos, e ele ia nas igrejas pregar, mas ele sentia que ele tinha aquele dom de cura. Ele orava as pessoas ficavam curadas. Mas aí teve um dia que ele orou por uma pessoa e essa pessoa não foi curada. Aí, poxa, esse não é o meu dom. Qual é o meu dom? Então ele ficou ali, ele mesmo questionando com ele mesmo, né? Se ele tinha o dom de cura ou se ele não tinha. Aí ele, conversando com as pessoas que tinham mais experiência do que ele, algumas pessoas chegou e falou assim: José, você não tem dom de cura, rapaz, tira isso da tua mente. Você é pregador, você esquece esse negócio. Aí ele falou que ele foi desenvolvendo, entendeu? Ele chegava, como foi que ele começou a desenvolver o dom de cura na vida dele? Ele falou que às vezes ele chegava dentro da igreja e via a pessoa numa cadeira de roda, aí ele tinha vontade de chamar aquela pessoa na frente, orar para aquela pessoa ser curada. Mas quando ele olhava, ele via aquela multidão, ele ficava com medo de orar, porque poderia aquele aleijado não se levantar da cadeira de roda. Aí, poxa, ele chamou, aí ele falou assim: eu vou fazer assim, eu vou chamar só as pessoas que estão com dor de cabeça.